Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lagoinha Fort Myers. Meu nome é Leandro, sou pastor dessa casa, é uma alegria a gente estar junto aqui. Se você é novo aqui no canal, não esquece, já se inscreve, compartilha, comenta, envia esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque aqui todo dia tem uma palavra de Deus para você. Eu não sei você, mas em vários momentos da minha vida, eu já senti como se eu não tivesse controle da minha história. Como se minha história estivesse acontecendo e nem tudo aquilo que acontecia era exatamente aquilo que eu tinha sonhado para minha vida, aquilo que eu tinha sonhado para minha história. Sabe quando parece que as pessoas conseguem ter mais poder sobre a nossa história do que a gente mesmo? Onde parece que as situações, as fases da nossa vida têm muito mais poder sobre nós do que necessariamente nós mesmos sobre a nossa vida, e a gente fica se sentindo como se a nossa vida estivesse na mão de todo mundo, menos na nossa. Como se a nossa vida estivesse sendo dirigida por todo mundo, inclusive menos por Deus. Foi assim a história de José. José, ele começa a sua vida já tendo a sua história completamente afetada diretamente pela vida dos seus irmãos. Seus irmãos os vendem, depois de vendido, ele é dado como morto ao seu irmão. Depois de vendido, ele agora se torna escravo. Depois de escravo, agora inventam uma difamação com o nome dele. A mulher do patrão dele inventa uma difamação com o nome dele. Agora ele volta para a cadeia. Na cadeia ele é esquecido. Até que um dia, o rei tem um sonho. E então aqueles homens que passaram algumas noites com José na prisão lembram de José. E diz, olha, eu acho que tem um homem que pode te ajudar. E José então, como muitos de nós já conhecemos já, se torna governador do Egito. Agora ele que era um escravo, injustiçado, alguém que a sua vida inteira parece que tudo estava fugindo do seu controle, agora então ele é governador, porque ele interpreta o sonho do rei. Então ele estabelece, olha, vão ser 7 anos de muita fartura, mais 7 anos de fome. Até que de repente José, ele recebe os seus irmãos vindo pedir comida, afinal de contas, só José tinha a provisão. José então serve seus irmãos, seu pai, recebe todos de bem, e depois da morte de seu pai, os seus irmãos tinham direito, o José tinha direito sobre a vida dos seus irmãos, e se quisesse, poderia até mesmo prejudicá-los. Se quisesse, ele poderia até mesmo mandar eles embora e deixá-los à mercê e à margem de qualquer sorte. Afinal de contas, aqueles homens interferiram diretamente na vida de José e fizeram com que a vida de José parecesse, durante muito tempo, estar sem controle. Depois da morte do pai, os irmãos de José, amedrontados, inventam uma história e dizem, olha, o pai pediu para que você cuidasse da gente até a nossa morte. E José diz para os seus irmãos, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês tentaram o mal para mim, mas Deus transformou em bem. E eu amo essa passagem, está em Gênesis, capítulo 50, da vida de José, porque ela deixa claro uma realidade. O homem, ele pode até mesmo interferir, a vida, as circunstâncias, pode até mesmo interferir em alguns capítulos da nossa história, mas a nossa vida, ela está sendo escrita pela mão poderosa de um Deus que não nos abandona, de um Deus que tem compromisso com a gente, de um Deus que torna toda e qualquer a tentativa de mal ao nosso respeito, ele consegue sustentar para que a bondade dele se manifeste. Então, José diz, vocês tentaram o mal, mas Deus sempre desenhou o bem para mim. Deus sempre quis o bem para mim. E José conseguiu enxergar Deus em toda a trajetória. A questão não é o quanto algumas páginas da nossa vida parecem estar com uma mão tão forte escrevendo o contrário, ou parece que o problema é tão grande que está nos sufocando. A questão é o quanto a gente mantém em nós uma certeza inabalável. Deus está escrevendo a minha história. A sua vida não perdeu, a sua vida não está ao léu, a sua vida não está sem controle. Esse momento, talvez, que você está passando, esse sentimento que você tem de achar que a sua vida nunca teve sob o seu controle, nunca teve sob o controle de Deus, parece que sempre você é prejudicado, parece que sempre, no final do dia, quem chega com saldo devedor é você. José chegou à conclusão e liberou uma palavra muito poderosa. Vocês até tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou. Deus sempre manteve em bem. José não está dizendo que Deus aproveitou o mal e fez coisas boas. José diz, ele afirma que ele consegue ver a mão poderosa de Deus
tornando em bem, mesmo quando os seus irmãos, mesmo quando a vida tramou o mal contra ele. Deus o sustentou em vida, em saúde, sabedoria e entendimento para que agora ele pudesse ser provisão para muitos. Por isso, levante essa cabeça. Deus te estabeleceu como provisão no tempo de crise. Deus te estabeleceu como alguém que confia plenamente que a sua vida está na mão dele e nada e nem ninguém é capaz de alterar o destino final da sua história. Deus te abençoe. Até a próxima.